Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia aí sobre Corinthians 1, Santos 0. Cheguei de Itaquera agora há pouco, tentei gravar o vídeo lá, mas não ficou muito legal, então vamos daqui mesmo. Bom, sem mais delongas, vamos à escalação do Corinthians, que hoje foi a campo com o Hugo Souza no gol, Félix Torres na lateral direita, André Ramalho e Kaká no miolo de zaga, Anrileri na lateral esquerda, o meio de campo com Maicon, Breno Bidon, Martinez, Coronado e Carrilho. Meio de campo bem preenchido aí, como vocês podem ver. E na frente só o Yuri Alberto. Uma estratégia, uma escalação do Dorival diante dos desfalques, né, do Corinthians, o Garro ainda fora. O Memphis fora também, né, por uma lesão no tornozelo. E o Mateuzinho fora hoje, né? O Mateuzinho parece que sentiu a coxa e não pôde jogar hoje. Aí dentre as opções disponíveis, o Dorival preferiu improvisar o Félix Torres, zagueiro na lateral direita, do que colocar o Léo Maná. Confesso que eu tô com ele nessa, viu? Eu prefiro o Félix ali, até pelo fato do Soteldo jogar por aquele lado. Acho que a marcação dele seria melhor até do que a do Maná. Bom, né, esses desfalques aí fizeram muita falta hoje para o Corinthians. O Corinthians tem um elenco curto, né? Mas era o que tinha para hoje. O Santos também com alguns desfalques, né? O Neymar, principal, Guilherme também fora. E, enfim. Mas o primeiro tempo do Corinthians, eu acho que foi um primeiro tempo muito pouco inspirado ali, apesar do meio de campo do Corinthians estar bastante preenchido, com muitos jogadores ali e tal, com qualidade de passe, né, desses jogadores, mas são jogadores que têm características muito semelhantes e que, a meu ver, ali faltou um pouco de velocidade, faltou dar uma dinâmica melhor ali para o jogo. O jogo foi muito modorrento, o Corinthians estava muito previsível. O único cara do meio de campo que podia escapar ali com velocidade seria o Martinez na direita. Lembrando que também com a falta do Mateuzinho não tinha um lateral que fizesse a ultrapassagem ali. Então hoje o Corinthians estava muito robótico, muito previsível. E o Breno Bidon, por exemplo, ali só passando a bola para trás e para o lado. O Corinthians facilmente marcado ali pelo Santos, que se posicionou bem e dificultou a vida do Corinthians, que teve pouquíssimas chances no primeiro tempo. O único chute do Corinthians no gol no primeiro tempo, pelo que eu me lembro, foi uma falta do Coronado, que o Brazão, o goleiro do Santos, fez uma ótima defesa, ele que é um bom goleiro. E o Santos até, pelo que eu me lembro ali, teve mais chances, teve mais oportunidades em que esteve mais perto do gol do que o Corinthians no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de sangrar os olhos ali, muito ruim do Corinthians. E eu acho que passa muito pela escalação, né? Que a meu ver, foi equivocada. Ali deixou o Corinthians engessado e sem velocidade nenhuma. Que falta que faz o Garro, né? E o Memphis também, né? Num jogo desse, nem se fala. Memphis, o Garro e o Mateuzinho, ausências muito sentidas. E aí vai para o intervalo, 0-0. Corinthians volta para o segundo tempo sem mexer e continua parecido com o primeiro tempo ali o negócio, no início do segundo. Até que vem uma jogada pela direita, uma bola alçada para dentro da área que o Yuri ganha de cabeça, cabeceia para o chão, cabeceia para baixo, né? Firme. O goleiro do Santos defende a bola no chão, né? Seria uma baita defesa lá, Gordon Banks ali, mas a bola entrou, a bola cruzou a linha. Da onde eu estava ali do setor leste superior, eu estava quase que na linha do gol. Então, na hora eu achei que tivesse sido gol mesmo, né? Não deu outro, o VAR chamou. Gol do Corinthians, 1-0, uma cabeçada perfeita do Yuri, aquela de manual, né? Um chute de cabeça. A lei do ex aplicada aí com sucesso novamente. O Yuri gosta pouco de fazer gol no Santos, né? 1-0 para nós. Aí a partir daí, o Santos precisou sair mais para o jogo e foi naturalmente dando mais espaço para o Corinthians jogar. E nessas o Corinthians acabou conseguindo escapar num contra-ataque ou em outro, melhorou, né, melhorou um pouco a dinâmica e o Corinthians começou a levar mais perigo.
Houve algumas substituições ali no segundo tempo. O Dorival mexeu, tirou ali de uma vez só o Coronado e o Bidon, salvo engano, e colocou o Raniel e o Romero. Romero já entrou fazendo das dele ali, Corinthians ganhando, o Romero já puxando a bola ali na ponta esquerda, ganhando tempo, meteu um rolinho ali num cara do Santos que tinha acabado de entrar, foi alugando um triplex ali na cabeça dos caras. E aí o jogo se desenrolando até que a uns 30 e pouco do segundo tempo o Martinez se desentendeu ali na lateral direita com o jogador do Santos, empurra tal, juiz dá amarelo para os dois, e o jogador do Santos já tinha cartão e foi expulso. Pelo que eu entendi foi isso que aconteceu ali. E aí o Corinthians com a mais, não corria mais perigo no jogo, chegou a fazer o segundo gol inclusive, que o Félix Torres rouba uma bola e arma um contra-ataque, um passe perfeito dele em profundidade ali para o Yuri na frente. O Yuri vai carregando a bola, invade a área pela esquerda, o goleirão sai, ele dá um tapa por baixo da bola, encobre o goleiro, 2-0. Festa ali da torcida do Corinthians, mas aí o VAR chama, estraga a festa, dá uma falta do Félix Torres na origem do lance, na roubada de bola. Confesso que vendo do estádio e vendo o replay que passou no telão, não me pareceu falta. A minha interpretação foi que o Félix passou na frente, tomou a frente do jogador e roubou a bola e houve o contato natural. A meu ver, não encaro aquilo como falta. Mas enfim, né, o futebol brasileiro está muito complicado nesse ponto aí. Qualquer contato é falta. E ainda mais quando sai gol, né? Muitos gols são anulados aí por contatos ali na origem do lance que são considerados como falta. Mas tudo bem, né? O jogo prosseguiu, o Corinthians fez mais algumas alterações, chegou a entrar o Thales Magno no finalzinho, Romero, Raniel, Thales Magno. Não me lembro se o Corinthians colocou mais alguém ali também, mas enfim, né? Não aconteceu mais tanta coisa. Foi 1-0 para nós, num jogo que, como eu disse, o primeiro tempo foi horroroso. No segundo, o Corinthians chegou a melhorar um pouco, principalmente depois do gol. E é um pouco preocupante, né, o fato dos desfalques, como o Corinthians muda quando ele está sem os seus principais jogadores à disposição. E dá para ver, né, quando isso acontece, como o cobertor do Corinthians é curto, né, vamos dizer assim, em relação ao elenco. O Corinthians tem um time bom de 1-11, mas quando alguém da espinha dorsal do time está fora, a gente sente muita falta. E também, né, nos jogos em que a gente tem o nosso time titular inteiro à disposição, quando tem que trocar, fazer alguma substituição, a gente vê que o nível geralmente cai. Então é um ponto de atenção aí, mas enfim, o jogo de hoje o que importava era ganhar, e eu espero aí que o Dorival vá encontrando a melhor forma de jogar para o Corinthians ficar mais seguro, e chegar mais também, né? Ter mais criatividade e tudo mais. Pelo menos hoje, né, o Corinthians não foi vazado, a defesa saiu intacta, que é um bom sinal ali, né? E essa semana, né, já fazendo uma projeção, no meio de semana a gente tem o Novo Horizontino em Itaquera, pela volta da Copa do Brasil. A gente ganhou o primeiro jogo de 1-0 lá, então tem que confirmar a classificação, né? E no final de semana, parada dura, Atlético Mineiro lá em BH. Então é um jogo que o Corinthians precisa estar atento, jogar fechadinho ali, porque um empate será um ótimo resultado ali se a gente conseguir. Então é isso, né? Hoje jogou para o gasto, irritou um pouquinho ali no primeiro tempo, mas ainda bem que conseguiu a vitória aí, que era o que mais interessava. Então é isso, valeu pessoal, obrigado aí por assistirem, um abraço e vai Corinthians!